Agora nós vamos então para algo assim que chegamos aí no finalzinho para falar de algo importante que eu faço questão quando eu estou falando sobre os Salmos de mencionar aqui com vocês. É o seguinte, muitas vezes a gente lê o Salmo e já vai com essa ideia assim, culto a Deus, adoração a Deus. Não está errado, está perfeitamente correto. Mas vamos lembrar que muitas vezes o Salmo ele tem essa característica de pessoa e também de grupo, coletivo. Então muitas vezes é individual, às vezes é o grupo, comunidade. E também aqui a gente tem que lembrar funções, né? Então eu vou colocar aqui, é o seguinte, primeiramente, o que vem aí na mente assim, de quem estuda os salmos, é a figura do sacerdote. Seja o sacerdote, o grupo dos levitas, seja o sumo sacerdote, o sacerdote, ele basicamente ele tem essa mentalidade inológica, porque ele está, vou dizer, 24 horas do dia pensando nas questões de culto, né? Cântico, rito, celebração, os momentos do dia, as horas do dia. Então, é muito comum a gente, né, que está trabalhando na literatura, a gente ter a ideia do sacerdote para entender o conteúdo do salmo. Mas também tem hora que ali não está falando assim de questões, vamos assim dizer, sacerdotais. Está direcionando a vida pessoal. E no caso, alguém que está confessando, alguém que está clamando, alguém que está lamentando. Então, é muito comum, né, ainda que lá em cima esteja assim, Salmo de Davi, Salmo de Salomão, Salmo de Coré, seja quem for, a gente já, vamos assim dizer, intitula um termo geral para você entender, né? E eu vou usar essa palavra aqui, ó, salmista. Então, muitas vezes a gente fala assim, olha, neste salmo, o salmista, ou seja, o personagem que eu identifiquei quer dizer isso, 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 isso. Então, até aqui tudo bem. Só que nessa próxima informação é o seguinte, os salmos, eles falam de toda uma conjuntura em relação do íntimo, que é individual, ou muitas vezes da situação que é conhecida de todos, que é o coletivo, em relação a Deus. Na semiótica, a gente chama isso de estado de alma, ou análise da narrativa. A análise da narrativa ela tem, por excelência, estudar os enunciados de ação que provocam a transição de um estado inicial para um estado final, e mensura-se, então, essa transição através do estudo psicológico ou emocional dos personagens. Então, veja bem, pequei contra o Senhor. Então, veja bem, com certeza essa transição, pequei contra o Senhor, é uma ação, e tristeza, culpa, angústia, medo, lava-me, purifica-me, diante de ti os meus pecados são limpados. Então, a ação final vai dizer que é alguém justificado, alguém perdoado. Então, essa transição vai falar de um outro estado de alma. Assim sendo, o que acontece? É aconselhável, ao ler um salmo, observar como que se dá o estado de alma dos personagens envolvidos, ou, claramente, do salmista. Ou mais ainda, veja bem o que eu vou dizer aqui. Todos os livros do Antigo Testamento, especificamente agora falando do Antigo Testamento,
eles falam os registros de tudo que Deus fez para o seu povo. Então é Deus falando com o seu povo. Os salmos são registros humanos em relação a Deus. Então, muitas vezes ali está sendo, né, declarado, revelado o estado de alma do salmista. Então, como que nós devemos entender essas questões? E também, né, seguindo uma abordagem também, como eu já falei no começo anterior, semiótico ou semidiscursivo, a gente tem o estudo da análise que a gente chama na teoria de paixões. Paixão é um termo, né, mas para a gente poder falar desses sentimentos, né, angústia, medo, temor, tremor, alegria, felicidade, e que muitas vezes vem com outros termos, né, abençoado, justo, a gente consegue identificar o que é que está movimentando essa narrativa ou esse texto. Que é o quê? Por exemplo, o ser humano ele passa por um estado de privação e por um estado de posse. Né? Então essas duas dimensões fazem com que ele... Né? Quando a gente vai para a análise das emoções, então a gente tem um quadrilátero. E esse quadrilátero é movido por forças, né? Tenho, não tenho, sou, não sou, quero, não quero. Então é assim, querer, poder, ter, que e querer, poder, ter e dever. Então, ó, querer fazer, poder fazer, ter que fazer e dever fazer. Então, quando a gente vai usando essas nomenclaturas, a gente consegue perceber a intensidade desse estado de alma. Né? Então, essas as colocações que a gente quer colocar aqui. Assim sendo, vamos chegar aí ao conteúdo do Salmo 1. Como eu disse, é uma apresentação, né? Então, o Salmo 1 são 6 versículos, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então o conteúdo está aí, mas a gente vai agora, só numa breve apresentação, comentar as partes desse verso. Poderia falar até em hebraico para vocês, mas eu vou falar o primeiro verso. Ashirei, Haish, Halar, Lo, Batsat, Hashaim, Uviderer, Hataim, Lo, Batsat. Então, o que nós temos aqui? Nós vamos ver que o Salmo 1, ele é do estilo sapiencial, é um salmo de sabedoria. Salmo de sabedoria são salmos que falam da instrução na lei. São salmos que dizem assim, olha, você tem que fazer isso que está na lei. A lei explica isso assim, assim, assado. E quando a gente fala lei, está falando Pentateuco, a palavra de Deus. E nesse Salmo 1, a gente claramente vê que Deus se coloca ao lado dos justos. Deus, ele está a favor da causa dos justos. Lembrar aqui que justos, né, é um termo para dizer a integridade, aquele que tem fé, aquele que tem esperança em Deus. Aí está o conteúdo, então, do verso 1 e 2, né, que depois nas nossas próximas devocionais vamos estar falando cada um deles, né? Mas aí está numa divisão quase que poética para dizer assim, ó, Ashirei Haish, ou seja, feliz é o homem, bem-aventurado é o homem,
Por que que ele é feliz? Porque ele não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. Quais são as verdades que a gente pode tirar disso aqui? Então, assim, a lei de Deus é constante conselho para os fiéis, para os justos. Então, assim, sabedoria e a prática da justiça tem a ver com a consciência da lei de Deus. É na lei, é na palavra de Deus que nós temos sabedoria, temos conselho. E a lei de Deus, então, é um conselho constante para os justos. A próxima sequência é dos versos 3 e 4. E algo que a gente já vai ser direcionado aí é que os justos têm vitalidade, têm força para dar sentido à vida que foi planejada por Deus. Então é bem claro aqui que os justos têm força para viver porque é uma vida que foi dada por Deus. Diz assim o texto bíblico: o justo é como uma árvore que foi plantada às correntes de água. Então, no tempo certo, ele vai dar o fruto. E as folhas nunca murcharão. E tudo que o justo faz vai ser bem sucedido. Então, nós temos uma ideia aqui de produtividade, de prosperidade, de frutividade. Frutificação, para falar melhor. E o que acontece com os ímpios? Os ímpios não são assim. Antes, o que acontece? Eles são como palha que o vento naturalmente dispersa. Uma verdade sobre isso é que, como nós estamos enfatizando a lição para a nossa vida, a fé é a condição para a plenitude da vida. Então, é a fé que nos dá essa ideia de produção, prosperidade, justiça, paz com Deus, e como o próprio verso 1 diz, bem-aventurado, ou em algumas traduções, feliz é o homem. Por final, vamos para a sequência dos versos 5 e 6. A lição que nós temos é que os que praticam injustiça são injustos, é óbvio, e Deus não os poupará. Então é quase que você fala assim, olha, quem pratica injustiça é incrédulo, quem pratica injustiça é infiel. O conteúdo dos versos são esses. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Uma verdade máxima sobre isso. É como se estivesse dando o veredito, a sentença final em um processo de julgamento. Ou seja, os justos têm a vitalidade que foi planejada por Deus, têm a prosperidade, mas o caminho dos ímpios perecerá. Diante disso, o que nós lemos e que nós já aprendemos nessa breve introdução? Bom, a igreja ela deve então usar a palavra de Deus para ensinar. E ensinar com respeito ao quê? Ao proclamar o caminho dos justos e alertar o ímpio sobre o caminho da injustiça. Esse é o ministério da igreja. Proclamar a prosperidade para aquele que anda no caminho da justiça e alertar o inimigo sobre o caminho da injustiça. Não é condenar, não é já dar de dedo na cara, mas sim alertar, olha, o caminho da injustiça dá para isso, mas há esperança para aquele que entrega o seu caminho ao Senhor. Uma verdade que nós temos que sempre enfatizar a partir do conteúdo desse salmo todo é que a palavra de Deus é sabedoria, enquanto que o mundo é ignorância. Então a gente luta com isso, a sabedoria versus a ignorância. Para a vida humana, para os que querem ter uma experiência com Deus, a dica é
essa relação que há de felicidade, porque o Salmo diz, Ashirei Haish, feliz é o homem, feliz é a mulher, em contradição com aqueles que têm o caminho da injustiça, que é a tristeza. Então, o texto não fala, mas por processo anadialético, a gente sabe que o sentido negativo seria a tristeza ou a maldição. E a nossa oração é que os líderes das nossas igrejas e comunidades incentivem os membros sobre a importância do estudo da palavra de Deus como um ato de fé. Não é só dizer assim, eu creio na Bíblia, eu creio na palavra de Deus. Não, é literalmente estudar, tá? Se apoderar do conteúdo e aplicar. Então, tem uma questão aí, mas isso é sinônimo de fé. Com isso, pessoal, chegamos aí ao nosso vídeo. Uma devocional que, obviamente, eu vou quebrar esse vídeo em algumas partes menores, mas fica aqui a nossa gratidão a todos os que estão seguindo o curso e as nossas devocionais. Até a próxima. Deus abençoe. Thank you.